Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu separei aqui alguns versículos da palavra. Uma leitura assim acerca de casais, né? Que os irmãos estavam pedindo, já está falando. Irmãos, eu vou falar aquilo que eu ouvi, que eu sei, e também o que a Bíblia diz, né? E o que eu entendo pela palavra de Deus. E cada um tem as suas experiências. Se alguém tiver uma experiência, né, e quiser contar para nós, desde que seja pautada na palavra, quiser enviar para nós também, para que outras pessoas sejam edificadas, né, os irmãos têm liberdade. Eu vou analisar direitinho, olhar e postar, né? Se falar alguma coisa que não pode e tal, eu vou estar falando com o irmão, com a irmã. É mais as irmãs, né? Eu vou estar falando que para fazer outro áudio e tal, os irmãos estão me entendendo, porque é um assunto muito delicado, né? Eu orei, eu falei com o Senhor, esses dias era para mim ter feito, o Senhor disse que não era a hora, mas pela misericórdia de Deus, hoje estamos aqui, né, para fazer esse pequenininho ensinamento, porque eu não sei, meus irmãos, eu estou aprendendo do Senhor ainda, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de todo poder e glória, Jesus querido e maravilhoso, eis-me aqui, meu Deus, perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, meus pecados, meu Pai, minhas faltas, meu Deus. Oh, Deus grande, eu sou falho, sou miserável, pecadora, meu Pai, eu não tenho nada, Senhor, não sei nem estudar, meu Deus, me ensina, Espírito Santo, me dá a palavra, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda, Pai amado. Oh, Deus grande e soberano, me dá, meu Deus, a grande bênção, Pai, orientação, meu Deus querido, da Tua palavra, neste ensinamento, meu Senhor da glória, onde almas, meu Deus, estão, meu Pai, aguardando, meu Deus querido, Deus misericordioso, a Tua palavra, meu Senhor, estão aguardando, meu Deus, por este ensinamento, Espírito Santo da verdade, nos ajuda, meu Deus, nos dá vitória. Nos dá, meu Pai, o grande livramento, Espírito de Deus, de falar, meu Pai, aquilo que não convém, meu Deus. Mas falar, meu Jesus querido, na Tua palavra, Senhor. Deus bendito e santo, nos ajuda, meu Deus. E nos dá, meu Pai, a grande bênção e a grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vai falar, né, acerca de como é que eu posso dizer, casais, pessoas que praticam todo tipo de ato achando que Deus ele está se agradando dessas coisas, mas o Senhor não está. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Romanos. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu procurar aqui. Aleluia. Capítulo 1 de Romanos. Eu fui procurar, meus irmãos. Nós vamos ler aqui o verso 21 em diante. Amém? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram em seu coração insensato. Se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, répteis, pelo que também Deus os entregou às suas próprias consciências de seu coração, a imundícia para desonrar seu corpo entre si. Aqui o Senhor está falando, né, que eles desonram a Deus, se entregando às suas próprias vontades, né, o desejo da sua carne. Cada um tem uma interpretação, mas essa é a interpretação pela minha Bíblia, né, aleluia, Jesus, que diz assim que
Aleluia, glória a Deus. O casal ali, os desejos da sua própria carne, eles cometem atos abomináveis diante dos olhos do Senhor, né? Nós sabemos muito bem, somos adultos, que no Velho Testamento os casais não eram assim. Os homens possuíam as mulheres, né? Eles não tinham essas práticas como hoje. Aleluia, essas posições horríveis, né, que desagradam o Espírito Santo do Senhor. E aqui a palavra do Senhor nos diz, aqui em Gênesis, deixa eu ler para os meus irmãos, quando o Senhor, ele fala sobre o primeiro relacionamento homem e mulher. O Senhor fala no Gênesis 4, no verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Aleluia, glórias a Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Aleluia, Jesus. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre a intimidade do casal, né? Que o casal, Adão e Eva, se conheceram intimamente, porque eles já se conheciam. Adão deu o nome para ela. Eles já se conheciam no Éden, né? Conheciam assim, conhecer. O verbo conhecer na Bíblia significa prática sexual ou intimidade entre o casal. Quer dizer, Adão, ele já sabia quem era Eva, melhor dizendo, e conheceu a Eva, e ela teve seu filho, né? Seu filho mais velho, Caim. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando Jacó, ele também casa, né? Ele casa com Leia, ele entra a ela. Quando ele casa com Raquel, é a mesma forma. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui para os meus irmãos. E aqui, Gênesis 29, verso 30. Vamos ler no verso 28 para nós entender. Jacó fez assim e cumpriu a sua semana. Desta então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. Olha aqui no 30. E entrou também a Raquel e a amou também, a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Amém? Os irmãos entenderam? Quando eu falo os irmãos, eu estou dizendo, né, a igreja do Senhor. Entendeu? O Senhor aqui, ele abomina essa prática, né, que o homem hoje, a mulher, essas imaginações, né, eles entram num quarto, fecham a porta e lá eles fazem tudo que a sua imaginação manda, os desejos da carne. E o Senhor, ele abomina essa prática, né? O Senhor diz aqui, ó, pelo que também Deus os entregou às suas próprias vontades do seu coração, a imundícia para desonrar o seu próprio corpo entre si, né? Tem pessoas que dizem, não, mas esse texto aqui está falando de pessoas que transformaram a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? O homem. Eu, você. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, né? E o homem pratica com a mulher o ato, né? Em forma de quadrúpede, em forma de ave, né? O jeito que pratica, répteis, desonrando entre si, desonrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, procura agradar mais um ao outro do que deixar essas práticas que não agradam a Deus.
Quando Deus diz assim, para abandonar essas práticas, o Senhor, ele fala, né, que essas pessoas estão honrando um ao outro, honrando, gostando muito mais daquilo que estão fazendo, aquele desejo tão grande de fazer aquelas coisas, praticar todo tipo, né, de atos que desagradam o Senhor, cometendo sexo anal, que é a sodomia, é oral, né? Como que uma pessoa que toma a santa ceia do Senhor, ela vai praticar uma imundícia dessa na presença do Senhor? Essas pessoas, elas têm uma visão muito errada do que é um casamento. Porque o homem, né, quando ele está no mundo, ele não conhece a Deus, a gente tem que orar para que o Senhor venha transformar aquela vida e colocar temor naquele coração. Mas quando ele já diz ser um servo de Deus, ele pratica essas coisas, nós temos que orar para ser revelado na igreja, para que o Espírito Santo de Deus ele venha usar os seus vasos, ele venha revelar. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus ele revela, mesmo que ele diga assim, ó, não levanta a mão, mas eu estou vendo, porque Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus ele fala conosco de uma maneira que às vezes a igreja não está entendendo, mas aquela pessoa que foi revelada, não precisa nem levantar a mão, ela está entendendo que é Deus falando com ela, para que ela venha se arrepender daquele ato abominável diante do Senhor. Por que fala sodomia? Porque em Sodoma, né, era a prática homossexual. Quando a palavra do Senhor nos diz que quando os anjos do Senhor foram tirar Ló, né, que eles entraram na casa de Ló, os homens da cidade, desde o mais novo ao mais velho, eles bateram na porta de Ló e disseram, traz eles para fora para nós conhecer. E a palavra do Senhor diz que conhecer, né, o verbo conhecer na palavra quer dizer prática sexual. Eles queriam praticar, fazer essa prática com os anjos do Senhor, né? E a palavra do Senhor nos diz também, aqui em 1 Tessalonicenses 4, sobre cada um possua seu vaso com honra, né? Por quê? Aqui diz, ó, 1 Tessalonicenses 4:4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quer dizer, cada um, Deus te deu um presente. Esse presente é o teu cônjuge, tua esposa, teu esposo. O Senhor está dizendo, saiba possuir com santificação e honra. Como que uma pessoa que pratica esse tipo de imoralidade diz assim, eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando a minha esposa, eu estou honrando o meu esposo, né? E pessoas que praticam essas coisas, irmãos, eles estão dominados pelos demônios. Porque Satanás que tem prazer nessas coisas, de fazer o homem se aprofundar no pecado, e o homem não vê, fazer vista grossa. O diabo, ele tem prazer de ver o crente pecando e achando que está indo para o céu, e não está indo para o céu. Aqui a palavra nos diz que esse povo de Tessalônica era um povo entregue, né, às práticas imorais de sexualidade. Está escrito aqui na minha Bíblia. Eles praticavam sexo promíscuo. Ó, os tessalônicos tinham a reputação de ser sexualmente promíscuo. Aleluia, glórias a Deus. Paulo, aqui está escrito assim, ó. Paulo deu 3 motivos para que eles seguissem um estilo de santidade. A verdade de Deus, honra, presente que cada um tem, esposo e esposa. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele fala que ainda tem o terceiro, que diz, ó, evita o pecado contra seu irmão, quer dizer, contra aquela pessoa que você está casado. Meus irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade para ler por causa do tamanho da letra da Bíblia, né? E fica difícil. Eu não estou com a minha Bíblia, eu estou aqui com outra Bíblia. Mas amém. Então, o apóstolo Paulo, ele já vinha falando. O Senhor, ele diz assim, que nenhum devasso entrará no reino do céu. Os devassos. Pessoas que cometem devassidão, né? No seu leito,
com a sua esposa, a esposa com o marido. Ah, nada a ver. Então continua, né? Infelizmente, Deus entregou você à sua própria vontade. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus não vai mais falar com você, que não quer obedecer. Ele entregou as paixões infames. É o que está escrito aqui, ó. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Aleluia! E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui o Senhor está falando da prática homossexual. Mas o Senhor diz aqui, ó, pelo que Deus os abandonou, depois que Deus, ele falou tudo isso, que eles pecaram contra um Deus eterno, que diz aqui no 25, ó, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres, né? Paixões infames, quer dizer, coisas que não é de Deus, não é abençoado, é amaldiçoado. O Senhor, aleluia, entregou essas pessoas à sua ira. A ira de Deus. Olha o que está escrito aqui no estudo. A ira de Deus inclui abandonar as pessoas das consciências e suas escolhas erradas. A misericórdia de Deus opera mesmo em meio à ira, pois ele procura trazer de volta esse indivíduo para junto de si. Mesmo Deus irado, a misericórdia de Deus ainda está operando. Quer dizer, Deus está irado com essas pessoas que estão praticando essas coisas. Mas o Senhor tem tido misericórdia, que tem enviado vasos, tem enviado homens e mulheres de Deus para dizer para você abandonar essa prática, né? Porque essa prática não vem de Deus, isso é diabólica. Isso não é do Senhor. Isso não agrada o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Hebreus, eu vou procurar aqui para os meus irmãos, o que a palavra do Senhor fala sobre o leito matrimonial. A palavra diz assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 13 e o verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, aleluia, está vendo aquelas pessoas que estão manchando o seu leito, manchando, né? É o seu leito matrimonial que tem que ser sem mácula, santo. A prática, a intimidade do casal, desde que ela esteja dentro da palavra de Deus, em santidade, agrada o Senhor, né? Mas quando o homem e a mulher passam dos limites e começa a fazer algo que não agrada o Espírito Santo de Deus, começa a arrumar ali formas. É porque é uma coisa, meus irmãos, assim, que eu acho assim que ainda é um tabu, né, no meio dos cristãos. E também não tem somente cristão que quer saber sobre isso. Tem outras pessoas que também temem a Deus, que não é crente, mas temem a Deus e espera em Deus a salvação, porque vai na igreja, faz visita. Às vezes essas pessoas começam a dar lugar para o Espírito Santo de Deus, para Deus transformar. E elas também querem saber onde é que elas estão erradas, porque querem servir a Deus. Elas dizem, eu vou me preparar. Já ouviu pessoas falando assim? Então, eu creio que também tem pessoas assim que estão nos ouvindo e quer mudança na sua vida. Às vezes tem um casal que só briga, só está bem naquela hora, depois volta a brigar. Por que será? Porque naquela hora está praticando todo tipo de pecado. Será que o diabo vai atormentar aquelas vidas quando está pecando? Não, ele quer mais que morra naquela prática para ele levar. Aí tem pastores, entre aspas, né? Porque a palavra de Deus diz que eles não são pastores, mas são mercenários. Eles não estão nem aí para as ovelhas, então eles dizem, vai lá, faz o que você quiser, isso é coisa do homem, né? O homem está interpretando errado a Bíblia e está passando para vocês. Mas entre o casal pode tudo. Mas a palavra do Senhor nos diz
que o pastor, ele cuida, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não fica ensinando para as ovelhas, deixando ela à mercê do lobo. Não. O lobo, qualquer hora, ele vem e traga a tua alma. Do jeito que você tiver, se Deus permitir. Porque Deus já avisou, ele está avisando agora. Tem uma irmã que mandou um relato. Eu não vou poder estar colocando no canal, mas eu vou lembrar aqui uns pedaços das coisas que ela falou. Que ela casou, né? E quando ela casou, pelo que eu entendi, ela conhecia a palavra, mas ela praticava todo tipo de absurdo com o seu esposo. E quando foi um dia, essa irmã, ela teve um encontro com Deus e quis andar na doutrina do Senhor, começou a andar em santidade. E disse para o seu esposo que não mais ia praticar aqueles atos. Mas o seu esposo, já acostumado daquele jeito, né? Os dois cristãos, não queria mudança, mas ele queria continuar daquela forma. E ela lutando, dizendo que não ia ceder, porque nós temos que ceder a Deus, não é ao homem. O homem tem domínio sobre o nosso corpo, desde que a gente esteja fazendo as coisas que agradam ao Espírito Santo de Deus. Quando não agrada ao Espírito Santo, ele não tem domínio, porque não agrada o Senhor. Então, essa irmã começou a lutar, né? Falar com Deus, que queria mudança. E ela, antes disso, Satanás jogou no coração dela para praticar o sodomismo com seu esposo. E ela disse que ela ficava com aquilo na mente, né? As pessoas dizem que não tem nada, é normal, tal. Eu vou praticar e tal. Não chegou à prática, mas ficava pensando. E Satanás trabalhando. E um dia ela chegou na igreja e o Espírito Santo de Deus revelou que o espírito da sodomia estava rodeando o casamento dela. E essa irmã, ela contou para o seu esposo. E ela começou, né, a entrar num propósito com Deus para Deus libertar. E Deus libertou ela. E uma noite ela via chegar na sua casa 3 demônios. Se não estiver errada, né? Eu vou analisar direitinho aqui o áudio. Mas eu creio que é assim. Chegou 3 demônios. E ela via esses demônios fazendo sexo de todo jeito, né? E inclusive oral. E ela falava assim que o terceiro demônio ficava jogando, atirando coisa daquela loja que tem aqueles objetos, né? Sensual. Ficava jogando nela aqueles objetos para que ela olhasse. E ela não queria olhar, ela dizia: eu não vou olhar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio jogando aqueles objetos nela, né? Os irmãos estão me entendendo que objetos são, né? É imoral. Tem coisas que o Espírito de Deus ele não deixa eu falar porque é muito imoral e é muita gente no canal, meus irmãos. E a gente tem que vigiar, né? E jogava aquelas coisas nela. E ela disse que ela não olhava, ele bravo, aquele demônio ficou furioso, porque ela não olhava aquele casal fazendo aquelas coisas, aquelas abominações. Aí ela disse que ela repreendeu e despertou e contou para o seu esposo. E eles começaram a buscar a Deus, buscar. E ele começou a desfazer de muitas coisas, começou a mudar, começou a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. E o Senhor libertou esse casal. Quer dizer, Deus mostrou para essa irmã, né, que quem coloca isso no coração dos casais é demônio. Eu já ouvi testemunho de um irmão, eu vou procurar para ver se eu posto no canal. Esse irmão disse que foi dormir e quando ele foi dormir, ele começou a pensar em fazer coisas absurdas com a sua esposa, né, assim, num sono que ele teve. Mas não era sono, era aquela elevação. E ele ficou pensando, né? Quando ele pegou e repreendeu, o Espírito Santo de Deus despertou esse irmão. Quando ele olhou no quarto dele, tinha um demônio que estava jogando setas, né? Para que ele viesse fazer isso com a sua esposa. E ele repreendeu em nome de Jesus. Ele é um grande homem de Deus. E, meus irmãos, tem pessoas que não vigiam, sabe? Às vezes tem irmãos que é casado e não vigia. Olha para as irmãs, olha para a mulher mundana. Não é um homem espiritual, mas um homem carnal. Olha para as mulheres mundanas e começa a desejar aquelas mulheres. Às vezes ali na prática com a sua esposa,
em vez de pensar na sua esposa, no relacionamento que eles têm, ele está pensando naquela mulher que ele viu nua na rua. A mulher está pensando naquele ator que ela conheceu. E se dizendo uma serva de Deus. Tudo isso é pecado. Às vezes, minha irmã não pratica esses tipos, essas posições, essas coisas que não agradam a Deus, mas está praticando no pensamento. Purifica teu pensamento, purifica teu coração diante de Deus. Pede a Deus perdão dos seus pecados. Pede misericórdia. Deus, ele liberta, ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que transforma. Nós estamos vivendo para o Senhor em novidade de vida. Certa vez, Jesus, ele estava... Nicodemos, ele procurou Jesus Cristo, né? Nós sabemos muito bem, para saber acerca do novo nascimento. Quando Jesus, ele disse para ele, né, sobre o novo nascimento, que quem não nasce da água e do Espírito não poderá fazer parte do seu pequeno povo. Então, aquele sacerdote, aquele doutor da lei, né, que ele conhecia muito bem a palavra, ele não entendeu. Como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, isso tem a ver sim. Se nós não nascer de novo, não dá lugar para o Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida, nosso coração, fazer uma mudança total na nossa vida, como que nós vamos fazer parte do povo de Deus? Como que nós vamos aguardar a trombeta, o soar da trombeta? Se nós estamos praticando todo tipo de abominação diante do Senhor. Se a tua mão te escandalizar, corta. Se a tua boca te escandaliza, teus olhos. Então aquilo que tem escandalizado, arranca para longe de ti. Tira. Não é você pegar e cortar um membro do seu corpo, é você cortar a prática. Parar de praticar essas abominações diante do Senhor. Então, meus irmãos, está aí, né, aquilo que eu pude expressar. O que eu não posso, né? É assim falar, meus irmãos entendem, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já está falando nos corações. Se você tiver alguma dúvida, não manda assim essas... Tem pessoas que escrevem cada comentário horrível, né? Mas entra no meu e-mail, manda mensagem para mim, fala para mim, irmã, isso aqui que eu faço, eu pratico. Faz que nem essa irmã. Será que é pecado, irmã? Né? E a palavra de Deus está dizendo já que é pecado, está revelada a palavra. Tem pessoas que querem que Deus desça do céu e fale para ele e para ela. Isso é pecado. Onde a palavra de Deus já está revelada, já está mostrando que é pecado. O Senhor diz que nos últimos tempos apareceriam homens amantes de si mesmo. Entrega as suas próprias paixões, infames, as suas concupiscências. E o que está acontecendo hoje, nos nossos dias? Quantos que estão entregues às suas próprias paixões? As suas concupiscências, as suas próprias vontades. Não faz mais a vontade de Deus, são amantes de si mesmo, apostataram da fé, não creem mais na santificação, né? Não santifica mais seus corpos, e nem seu casamento, e faz tudo que acha que está normal. Aquilo é normal, não tem problema, não tem nada a ver. E tem muito a ver. O Senhor não se agrada dessa prática. O Senhor não se agrada. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos entrar no estreito com o Senhor. Vamos entrar no estreito. Jesus está voltando, ele vai requerer. Olha o que está escrito aqui, ó. A palavra do Senhor diz aqui em 2 Timóteo 3. Eu estava procurando aqui, ó. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, aparentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Aquilo que agrada a sua carne. Tem pessoas que não querem abandonar, seja lá a prática do que for, né? Pessoas que é solteira, que diz que está na casa de Deus e pratica os seus desejos sexuais sozinho, né? Imagina ali várias coisas. Então, entrega os seus deleites. Tem pessoas que escrevem aqui, isso aqui é uma coisa do homem. O Senhor diz na sua palavra que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. O mundo não nos ouve, por quê? Por quê? O mundo não nos ouve. O mundo, eles não nos ouvem porque eles já são do mundo.
Eles não dão crédito a essa palavra. Eles não dão crédito. Mas aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus, guarda e pratica a palavra. Amém? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando no teu coração, tá? Na tua vida. Vamos aí meditar na palavra. Faça o seu estudo. Você tem a Bíblia na mão. Peça para o Espírito Santo de Deus, Senhor, fala comigo. E ele vai falar com você. Tem irmãs que me mandaram mensagem, mandaram texto, né? No meu e-mail. Tem dúvida dessas coisas, irmã, fala mesmo, tal. Então, irmãs, tá aí. Então, vamos obedecer. Mais pra frente eu vou procurar mais, né? Se o Espírito Santo de Deus assim deixar, aprofundar mais nesse assunto. Porque é um assunto muito delicado. Que pessoas que... esses novos lobos, né, de hoje, eu não posso chamar de pastor, eles abominam, eles dizem que nós estamos errados, que não é tudo isso. Agora imagina o que esses homens não fazem. E estão em cima do altar, pregando, dizendo que está falando, né, que é de Deus, que não sei o quê. Irmãos, o dom não vai salvar ninguém, não. Eles podem até pregar, eles podem até falar, porque Deus é misericordioso, mas eles não serão salvos se não se arrepender. Então não olhe para eles não, olhe para Jesus. Esses pastores que ficam subindo no altar e falando que você vai lá no seu quarto, faz o que você quer com sua mulher, faz o que você quiser com seu esposo, não olha para ele não, olha para Cristo. Amém? Pense que Jesus está olhando para você naquela hora. Deus não vira as costas nessa hora não, como muitos dizem. Mas se estiver fazendo coisa errada, pode ter certeza, o Senhor não vai compactuar com o teu pecado. Ele não vai passar a mão sobre a tua cabeça, nem a minha cabeça, porque Deus é justo. Ele vai dizer, você estava com a minha palavra na sua mão, você não leu, você preferiu ir atrás de homens que arrumaram doutores para si, conforme as suas próprias vontades, como está escrito na palavra. Amém? Então que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã que enviou, né, o áudio para me ajudar aqui nesse ensinamento. Foi uma experiência que ela teve muito forte mesmo. Então, o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, né? Logo nós vamos estar falando sobre aquele algo que acontece com muitas pessoas. Eu esqueci agora o nome. Que a pessoa está dormindo, de repente ela começa a sentir uma elevação, chega um demônio e começa ali a atormentar aquela pessoa. Paralisia do sono, né? Isso são demônios. São demônios que entram em brechas e entram na casa e fazem barbaridade. Isso aconteceu muito comigo quando eu ainda não tinha um coração voltado para Deus, né? Mas a partir do momento que eu pedi a Deus a transformação, o Espírito de Deus me mudou. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA. Meus irmãos, essa bagunça toda aqui é gato, é cachorro, é calopsita. O cachorro não pode ouvir o caminhão do gás, irmão ouviu. Mas amém, né, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos assim prosseguir falando do amor de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Esteja orando por mim, eu vou orar por vocês em nome de Jesus.